Então vamos aí, como eu prometi, gravar um pequeno vídeo, apenas um resumo sobre o feudalismo, que nada mais é do que um sistema político, social e econômico da Idade Média. Então, quais são algumas características do feudalismo? Ruralização da sociedade, é uma sociedade rural, uma sociedade baseada nas relações agrícolas principalmente, o enfraquecimento do comércio, então o comércio que já vinha sendo praticado lá na antiguidade pelos povos romanos e gregos, ele entrou em declínio na Europa feudal. A sociedade ela é hierarquizada, bem dividida a função de cada um dentro da sociedade, e o sistema de produção feudal, que é a relação pela terra, a relação de dominação dos senhores feudais pela terra. Então os senhores feudais eles detêm a terra, a propriedade rural, e eles assim fazem a dominação social. Os feudos são os locais, essas propriedades dos senhores feudais, onde os servos acabam tendo que trabalhar e pagar uma série de impostos, conforme a gente vai detalhar daqui a pouco. Outra característica importante é que o poder político ele é descentralizado, ele é fragmentado. Então, ao contrário do Império Romano, que tinha na antiguidade um imperador e o poder era centralizado nas suas mãos, agora o poder ele passa a ser dividido entre os feudos e entre os senhores feudais. Até existem alguns reis, só que o poder dos reis é bem limitado. E outro fator importante é a supremacia da Igreja Católica. Essa igreja que ela já era pertencente ao Império Romano, os bárbaros que vão dar origem aí à Europa feudal na Idade Média, eles vão se converter ao cristianismo, e essa instituição vai se tornar aí a mais poderosa instituição da Idade Média, que vai regular todas as relações sociais deste período. Lembrando que a Idade Média se divide em dois períodos: a Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, e a Baixa Idade Média, do século XI até o século XIV. Baixa Idade Média porque o sistema feudal começou a entrar em declínio. Aqui vamos falar um pouquinho sobre a sociedade. Ela é estamental, significa que a posição dos membros dessa sociedade ela é definida pelo nascimento. E eu tenho duas classes dominantes, que seria o clero e a nobreza. O clero são os religiosos da época, né? Os padres, os abades, bispos e cardeais. E também vou ter a nobreza, que são os reis, os senhores feudais, os condes, e esse pessoal aí que vai exercer um domínio sobre a classe dominada, que nesse caso são os servos e os vilões, que são os trabalhadores. Costuma-se dizer que a sociedade feudal entende-se pelo clero, os que oram, a nobreza, os que guerreiam, são os cavaleiros, e os servos, os que trabalham. Aqui a gente tem um pequeno texto falando que a igreja ela se tornou uma grande propriedade, uma grande proprietária das terras rurais, obtida através de doações e dos tributos pagos pelos cristãos. E esse também foi um elemento que fez com que a igreja se tornasse uma instituição aí muito poderosa. Aqui a gente tem uma imagem, né, de como que seria, de alguma forma, a organização feudal. Então eu tinha um rei que era um vassalo, e o vassalo ele concedia uma terra a um nobre, um senhor feudal, e esse senhor feudal passava a ser chamado de suzerano. Essa terra doada do rei, doada entre aspas, né, do rei vassalo para o suzerano, passava a ser chamado como feudo. E o rei, ele ganhava com isso com impostos, e o senhor feudal, ele ganhava porque ele tinha uma terra e tinha servos para ele poder produzir. Então era uma pequena troca de favores. E existia uma cerimônia na qual o rei fazia essa troca aí de uma terra em troca da proteção também dos nobres dessa terra. Essa cerimônia era conhecida como homenagem, ou a cerimônia aí de vassalagem. Os servos, eles tinham alguns impostos que eles tinham que pagar. E aqui está falando alguns desses impostos. A corvéia, que é o trabalho gratuito de 3 a 5 dias por semana no manso senhorial. Manso senhorial é a terra pertencente a um senhor feudal. A talha, que é parte da sua produção, 3/4 do dia para o suzerano. As banalidades, pagamento em espécie pela utilização de instrumentos do feudo. O tostão de Pedro, que é 10% da produção feudal para a igreja. E a captação, que é um imposto anual pago pelo simples fato de estar vivo. Então deu para ver que a vida dos servos não era muito fácil
no período medieval. Aqui tem um exemplo de um feudo, ó. Tem lá em cima o castelo do senhor feudal, o feudo comunal, o manso comunal, que era uma terra que pertencia ao senhor feudal, e tanto ao senhor feudal quanto ao servo poderia produzir nela. O manso senhorial era de produção exclusiva do senhor feudal, e o manso servil era uma pequena parte de terra que ficava para os servos. É bom lembrar que falar manso senhorial ou feudo senhorial é interessante, porque era do senhor feudal, mas quem trabalhava era só o servo. É importante vocês saberem isso, que nobre não trabalha em hipótese alguma. O único grupo que desenvolvia o trabalho nessa sociedade eram os servos. Essa noção nossa de que o trabalho enobrece o homem é algo muito recente. Isso aí veio com o capitalismo. Na época feudal, o trabalho era sinônimo de baixeza social, era sinônimo de humilhação. Então, portanto, só os servos é quem trabalhavam. E aí tem uma imagem de um castelo. Aqui está falando que a economia dos feudos era uma economia de subsistência, então eles produziam para sobreviver. E é legal na imagem aí que mostra que tanto o homem quanto a mulher trabalhavam, então não tinha essa distinção social aí. Que mais? O poder era local, então os senhores feudais em algumas situações eles tinham mais força que o próprio rei. Cada feudo ele tinha o seu próprio exército, tinha suas próprias leis, tinha muitas vezes a sua própria moeda, o seu próprio sistema econômico. A cavalaria era um elemento importante na Idade Média. Então a cavalaria tinha a função, né, de proteger os feudos. É um período que vai ter muita guerra aí. Então é um período que os cavaleiros têm um papel importante. Eles passavam a ser treinados desde os 7 anos de idade. E é isso. Então o feudalismo basicamente é o sistema político e econômico que ocorreu na Idade Média. É importante vocês saberem, retomando, que o poder é descentralizado, que a relação se dá a partir do domínio da terra. Quem tem a terra acaba conseguindo um poder social maior. E a questão da igreja. A questão da igreja é muito importante a gente saber como que a igreja ela se utilizava de todo o imaginário cristão para poder criar regras de condutas que organizavam toda essa sociedade aí. Então deu para ver que é uma sociedade bem dividida, é uma sociedade bem hierarquizada. Uma coisa importante para a gente encerrar este pequeno vídeo é a gente pensar na seguinte questão. Alguns anos atrás, até a época que eu estudava, falava-se que a Idade Média era conhecido como período das trevas. Esse pensamento hoje em dia ele não existe mais. Não é, quando se diz período das trevas, quer dizer que foi um período de atraso econômico e cultural e social muito grande. Mas é claro que as produções artísticas, sobretudo se comparado com a civilização grega clássica, elas são bem inferiores, se a gente pode dizer assim. Mas é um erro dizer que foi a Idade das Trevas. Houve sim um desenvolvimento tecnológico, houve sim um desenvolvimento artístico e cultural também, mas a história aí deu suas peculiaridades para esse período que a gente pode chamar de Idade Média, aí, que vai de quase 1000 anos, que começa aí pela divisão tradicional da história em 476 d.C., vai até 1453, e aí quando entra em crise todo esse sistema feudal. Então é isso, eu espero ter ajudado. Eu confesso que eu gravei esse vídeo assim um pouco rápido, mas que nos próximos aí a gente vai estar tentando aprimorar algumas coisas. Então, um abraço a todos, bons estudos, e vamos estudar, que estudar nunca é demais. Até mais.